Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Então, vamos lá, eu sou Lídia Machado, educadora financeira, e esse é o nosso papo financeiro de hoje com o tema O que os bancos não querem que você saiba sobre as dívidas. É isso mesmo, vou contar aqui detalhes para você importantíssimos nessa sua jornada. Beleza pura? Hoje eu quero trazer aqui muita clareza para você que está aqui comigo sobre esse ponto muito importante e sensível em relação às dívidas, tá? E que os bancos muitas vezes cometem abusos e você nem sabe, nem se dá conta disso. Eu estou falando de quê, minha gente? Das cobranças. Exatamente as cobranças que o banco faz da sua dívida. Se tem uma coisa que é extremamente constrangedora, não é verdade? Incômoda na vida de quem deve, são as cobranças, seja ligação, SMS, WhatsApp, e-mail. É verdade ou não? Me conta aqui, você que está aqui comigo já ao vivo, se você já recebeu ou tem recebido cobranças, sejam ligações, SMS, e-mail, no WhatsApp do seu gerente. Responde aqui para mim sim ou não. Me diz aí, vai. Você tem recebido essas cobranças? Hoje mesmo, uma aluna minha do Método de Dignidade Financeira me mandou mensagem de manhã, mandou para mim uma mensagem que ela recebeu do banco cobrando a ela e dizendo que se ela não pagasse ia entrar em execução judicial. Ela, Lídia, pelo amor de Deus, recebi essa mensagem e, Lídia, eu estou aqui agoniada, estou estressada, estou preocupada com essa situação. Né? Se tem uma coisa que é constrangedora, é a cobrança, é verdade ou não? Pois hoje eu quero que você saiba o que eu acredito que você não ouve fácil por aí e que os bancos não querem que você tome conhecimento. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que existem cobranças que são feitas de forma indevida, de forma abusiva, que não é permitido por lei? E que esse tipo de cobrança pode levar até a anulação de uma dívida? Você sabia disso? Sim, isso é possível, tá? Mas para você ficar esperto para isso, você precisa conhecer que os bancos, as empresas de cobrança podem e não podem fazer. Você precisa entender os seus direitos, mesmo que você esteja endividado. E aí eu quero fazer mais uma pergunta. Você sabia que mesmo estando endividado, você tem direitos? Você sabia? Mesmo endividada, você tem direitos? Tá? E eu quero que você guarde com você a seguinte frase que eu ouvi tempos atrás e eu nunca mais esqueci, que é a seguinte: dever não é crime, mas cobrança abusiva é. Guarda isso com você. Dever não é crime, mas cobrança abusiva é. Beleza? Existem 2 artigos no Código de Defesa do Consumidor que relatam claramente sobre isso. Presta atenção. O primeiro deles é o artigo 42. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, presta atenção. Na cobrança de débitos, o consumidor não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Vou repetir, hein? Na cobrança de débitos, ou seja, na cobrança de dívidas, o consumidor inadimplente, aquele que não está pagando o seu compromisso, não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Então, esse artigo aqui fala claramente que você não pode ser constrangido nem ameaçado numa cobrança. Eles não podem simplesmente dizer para você assim, olha, se você não negociar a sua dívida conosco, nós vamos bloquear a sua conta. Ou nós vamos tomar os seus bens, bloquear os seus bens. A sua CNH vai ser cancelada. Gente, isso é
Ameaça, pressão que o banco, as instituições financeiras, as empresas de cobrança fazem a você. Com o intuito de quê? De fazer você fechar uma negociação ali na base da agonia, do desespero, sem pensar, sem raciocinar, de acordo com o que o banco quer. Esse é o intuito desse tipo de cobrança. E eu vou mostrar para vocês, porque alunas minhas já receberam esse tipo de mensagem. Vou mostrar aqui para vocês que isso é verdade e talvez você aqui já tenha recebido algum tipo de mensagem como essa. Olha aqui, ó. Olha só, gente. Notificação extrajudicial. Tentamos te ligar hoje 5 vezes e não conseguimos falar. Sua CNH poderá ser bloqueada. Entre em contato urgente. Olha isso, gente. Tem mais, olha só. Devido à falta de acordo, estamos liberando possível bloqueio de bens e conta bancária. Olha só. Evite bloqueio de valores em sua conta corrente. Para resolver, acesse o WhatsApp ou ligue, tarararará. Olha aqui, gente. Aí, você que até hoje não tinha conhecimento disso, mas a partir de hoje você já sabe, faz o quê? Entra em desespero com uma mensagem dessa. É verdade ou não? Aí você quer fazer a primeira coisa, a primeira solução que aparece na sua frente, você vai querer usar para se livrar disso aqui. É ou não é? Então, gente, isso aqui é pressão que o banco, as instituições financeiras, as empresas de cobrança fazem para fazer você fechar um acordo o mais rápido possível, no maior valor possível. Lídia, aí você deve estar pensando assim, por que é então que cargas d'água eles fazem isso, se não pode? Por que eles fazem esse tipo de coisa? Por uma razão simples. Eu posso arriscar dizer que 99,99% das pessoas desconhecem isso aqui que eu estou falando para você. É assim ou não? Desconhecem o que eu estou falando aqui para você. É ou não é? Entende? E aí cai. Por isso que o banco continua fazendo, porque funciona. Com a grande maioria das pessoas, isso aqui funciona. E a pessoa vai desesperada, querendo resolver a todo custo. Essa aluna minha que eu citei, que ela mandou essa mensagem para mim, dizendo que ela tinha recebido essa mensagem do banco, cobrando a ela, ela disse, já minha vontade é vender o terreno que eu tenho para acabar logo com isso. Aí você vai, faz isso, fica lá sem o seu terreno, sem o seu bem, por causa da pressão do banco. Paga muito mais do que você deveria pagar para o banco. E você fica sem o seu bem, sem necessidade. Faz sentido, gente, que eu estou falando aqui para você. E aí também não pode haver constrangimento em ligação de cobrança. Tá? Deixa eu só voltar para esses SMS. Vamos lá. Lídia, por que o banco fala que vai bloquear minha conta, que vai bloquear os meus bens? Ele pode fazer isso? Não. Isso só pode acontecer, porventura, dentro de um processo judicial, caso o juiz ache que essa é uma solução. O banco sozinho não tem poder para isso. Não tem. A única coisa que pode acontecer é, por exemplo, se você tem o financiamento da sua casa, se você tem o financiamento do seu carro, aí o banco pode tomar o bem de você, se você não pagar, porque o bem é garantia do financiamento. É garantia do financiamento. Vai estar lá em contrato, no financiamento da sua casa, no financiamento do seu carro, como garantir o seu bem. Se você não pagar, o banco pode tomar de você. Se você não pagar o seu carro, o banco pode tomar o carro de você. Isso aconteceu comigo, anos atrás. Vou contar essa história para você, não sei se você já ouviu, mas eu vou contar aqui para quem ainda não ouviu. Eu tinha passado no vestibular, e aí meu pai me deu de presente um carro. Né? Tinha passado, bem colocada, né? Passei para odontologia, eu sou dentista também, para quem não sabe.
E aí, beleza. Um belo dia, vou para a faculdade de manhã, chego lá, estaciono o carro, estou tirando as minhas coisas de dentro do carro, né, para entrar. E aí chega um homem e se apresenta como oficial de justiça. E aí ele disse para mim, olha, eu vou precisar levar o seu carro. Explicou tudo, mostrou lá e tal. E aí eu, na mesma hora, liguei para o meu pai, expliquei tudo. Ele disse, minha filha, deixa ele levar o carro. E aí ele levou o meu carro. Ele disse, olha, eu tenho filhos, não queria estar fazendo isso, mas é o meu trabalho, eu preciso levar o seu carro. E ele levou o meu carro. Eu não sei nem como eu assisti a aula na faculdade naquele dia. Que eu cheguei com o meu carro e saí de lá sem ele. Então, o banco pode fazer isso. Se você tem algum bem em garantia, seja um financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, seja algum empréstimo que você tenha feito com algum bem em garantia, o banco vai poder tomar de você. Aí, nesse caso, pode. Nesse caso, isso é possível. Fora isso, só em um processo judicial. Beleza, gente? Tá claro? Maravilha. Show de bola. O que mais que também não pode? Vamos lá? Alguém, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém já recebeu uma ligação de cobrança de uma empresa de cobrança, enfim, cobrando a sua dívida? Aqui é da empresa XYZ. Eu estou ligando para fazer aqui uma negociação de dívida do fulano de tal, da fulana de tal. Não pode. O que é isso? É constrangimento. Não pode, minha gente. É constrangimento. Para você ter uma ideia como não pode isso, nem em correspondência, se você receber uma correspondência de cobrança, no envelope do lado de fora não pode estar escrito que aquilo é uma cobrança. Não pode. Por quê? Constrangimento. Não pode. Tá certo? Lide, se acontecer algo do gênero, se você tiver como provar isso, ligaram para você, ligaram para um parente seu, para o seu cônjuge, para o seu vizinho, enfim, tendo como provar, você pode fazer uma reclamação na ouvidoria do banco ou instituição financeira onde tem a sua dívida, no consumidor.gov, no Banco Central. E eu vou contar aqui uma história para você de um caso extremo disso, desse tipo de cobrança, que aconteceu com um colega, né, uma cliente de um colega que é educador financeiro também. O que aconteceu? Olha só, presta atenção. A pessoa, né, a mãe da pessoa recebeu uma ligação dessas de cobrança. E aí, gente, foi tão feio o negócio. O que aconteceu? Ligaram para essa mãe e disseram assim, olha, a senhora tem que fazer um depósito assim, assim, assado. Senão vai acontecer isso, isso e isso em relação à sua filha por causa dessa dívida. Gente, essa mulher saiu desesperada para fazer esse depósito. E aí o que aconteceu? Depois, eles entraram com o processo por causa dessa cobrança abusiva e a dívida foi anulada. A dívida foi anulada, gente. Para você ver, não pode, isso é crime. Está escrito, vou mostrar aqui para você no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Esse tipo de cobrança é crime. Como assim, Lídia? É crime? É crime. Vou mostrar aqui para você. É crime, é o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Esse tipo de cobrança não pode. Achei. Pronto. Não pode, meu povo. Artigo 71, das infrações penais. Olha o título. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Isso aqui, gente, é a descrição de um crime. É crime esse tipo de cobrança. E é muito claro, ó, na cobrança de dívidas. É crime. Só que, como
A maioria das pessoas não sabe disso, não faz valer os seus direitos. Os bancos, instituições financeiras, empresas de cobrança acabam fazendo e, como ninguém sabe, ninguém cobra e funciona, o banco continua fazendo. Mas agora você que está aqui comigo, você já sabe que isso não pode, que isso é crime. E aí, cabe a você exigir os seus direitos. Cabe a você exigir os seus direitos. E aí, olha só que interessante, aqui fala que eles não podem interferir com o seu trabalho, descanso ou lazer. Eles não podem ligar para você no seu horário de trabalho. Ah, Lidy, se me ligarem no meu horário de trabalho, o que você vai fazer? Se você puder, atenda naquele momento a ligação e você vai informar, olha só. Meu horário de trabalho é de 8 às 16 horas. Eu não posso atender, tá certo? A ligação. Você pode ligar para mim após as 16 horas. Beleza? Porque eles não podem interferir no seu trabalho. Não pode. E aí o que você faz? Atendeu a ligação, informou, anote o protocolo da ligação. Data e hora dessa ligação. Quem atendeu você? Beleza? Importantíssimo você anotar essas informações, porque isto é prova da sua boa-fé, prova de que você comunicou a eles o seu horário de trabalho. Beleza? E se continuar acontecendo, ligarem de novo no dia seguinte, você faz o mesmo procedimento e aí em seguida você já faz uma reclamação na ouvidoria do banco ou instituição financeira onde é a sua dívida. Você vai fazer uma reclamação no consumidor.gov e no Banco Central. Beleza? Show de bola. Então começa a despertar, a acordar, acende o teu sinal de alerta financeiro. O banco não pode fazer o que ele quer só porque você está com dívidas com ele. Não é assim que funciona. Ou pelo menos não é assim que é para funcionar. O banco tem que entrar dentro da lei. Não pode fazer as coisas de qualquer jeito, não. E cabe a mim e a você exigir os direitos. Porque, olha só, o banco ele sabe muito bem quais são os direitos e deveres dele. Ele conhece muito bem de cor salteado quais são os nossos deveres e os nossos direitos também. Então, não deixe para lá. Não é porque você está devendo que o banco pode fazer e acontecer, não. Tá certo? Não pode, minha gente. Não pode. Não pode ser de qualquer jeito. Beleza, minha gente? Fez sentido? Tá certo? Beleza, fui clara. Consegui aqui clarear, consegui trazer um pouco de alívio aí ao seu coração. Preciso de uma opinião sua para me ajudar. O que você acha de eu vender meu carro para pagar o cheque especial? Vamos lá, ó, Lucimara. Vender o carro para pagar o cheque especial. Vamos entender, gente? Olha só. Porque cada dívida tem um risco. Risco de quê, Lídia? Risco de você perder alguma coisa. Então, vamos lá. O cheque especial, ele é uma dívida de baixo risco. Ou seja, o risco de você perder alguma coisa, algum bem, por causa desse tipo de dívida, é pequeno. E aí você está dizendo para mim assim, Lídia, eu quero vender o meu carro. Eu quero vender o meu carro para pagar a dívida do cheque especial. Vamos lá. Digamos que você venda o seu carro e paga a dívida. Provavelmente, você vai pagar essa dívida com um monte de juros em cima, porque cheque especial, os juros são altos. Aí você vai lá, paga muito mais do que você devia, você fica sem o seu carro. E detalhe mais importante de tudo isso, tá? Porque a gente tem a tendência de achar que o nosso problema é aquela dívida que está ali. É a dívida do cheque especial, é a dívida do empréstimo pessoal, é a dívida do cartão de crédito. Ah, eles já estão me ligando direto, estão me cobrando, manda SMS todo dia, liga 500 vezes no dia. Lídia, a dívida está virando uma bola de neve. E aí você entra no desespero porque o seu foco está ali na dívida. Mas eu costumo dizer que... Já te respondo, tá, Elisa? Eu costumo dizer que a dívida, ela só está sinalizando ali para você. Olha só.
Iranildo, Fábio, Elisan, Janda, Sandra, Cristiane, olha só. Tem alguma coisa errada aqui, ó. Presta atenção. Tem alguma coisa errada aqui na sua vida financeira. A dívida só está dizendo isso para você. Mas o problema maior não é a sua dívida. Definitivamente não é a dívida. O seu problema maior está dentro da sua vida financeira. Porque o que você precisa entender? Cara, como é que eu cheguei nessa dívida? O que houve de descontrole na minha vida financeira que me levou para essa dívida? Esse é o ponto. Não adianta você ir lá vender o seu carro, pagar a dívida do cheque especial e daqui a pouco você está enrolada de novo. Por quê? Você não foi na raiz do problema que está na sua vida financeira, está na sua forma de administrar o seu dinheiro. Aí talvez você olhe assim para mim e diga assim, não, Lídia, mas eu entrei na dívida do cheque especial porque ocorreu uma emergência, porque eu fiquei doente, porque eu fiquei sem trabalhar, porque o meu filho ficou doente, eu precisei pagar um tratamento particular para ele, porque isso, porque aquilo, porque eu precisei ajudar a minha mãe ou meu pai com uma dívida assim, assim, assado, porque não sei o quê. Gente, emergências acontecem na nossa vida? Com certeza. Isso não está no nosso controle. O que está no nosso controle é estar com a nossa vida financeira equilibrada, organizada, ter a nossa reserva financeira justamente para esses momentos. Para quando acontecer algo desse nível, você não precisar recorrer ao banco, porque você tem a sua reserva. Você não vai precisar recorrer ao banco, pegar dinheiro emprestado, pagar juros altos para resolver um problema. Faz sentido? Então, pode acontecer de repente, você, Lucimara, vender o seu carro, pagar essa dívida, e daqui a alguns meses você se endividar de novo. Porque a raiz do problema não é a sua dívida. A raiz do problema está na sua vida financeira. Faz sentido, gente? Respondi, Lucimara. Então, essa não é a melhor forma de você quitar a sua dívida. Definitivamente não é. Você precisa primeiro colocar a casa em ordem, organizar a sua vida financeira, entender o que foi que aconteceu, que desembocou na dívida, que deu origem à dívida. Consertado esse problema, essa questão, aí você se prepara para quitar a dívida do cheque especial. Minha pergunta é a seguinte: como a cobrança é direto do fornecedor, o que eu devo fazer? Entendeu? Meu boleto está atrasado e eles estão me ameaçando no caso. Ora, você vai... Toda ligação que a gente recebe, vamos lá, Elisan? Toda ligação que a gente recebe tem um protocolo. Você liga para o banco, você liga para uma loja, você liga para uma instituição financeira, tem um protocolo de atendimento. Você vai anotar esse protocolo. Anote o protocolo. Geralmente eles dão esse protocolo logo que você começa a ligação, né? Às vezes é uma gravação antes de chegar no atendente que já fala o protocolo. Anote esse protocolo da ligação. Anote quem atendeu você. Anote data e hora dessa ligação. E se a cobrança for abusiva nesse nível que você falou que estão te ameaçando, você vai fazer uma reclamação na ouvidoria. Se for banco ou instituição financeira, ou algo de jeito, vai ligar para a ouvidoria e relatar o ocorrido, que eles estão falando isso, para cobrar a dívida de você. Anote o protocolo da ouvidoria. Mesma coisa, protocolo, quem atendeu você, dia e hora dessa ligação. E aí você vai proceder uma reclamação no consumidor.gov e no Banco Central. Simples assim. Independente se é banco, se é instituição financeira, se é empresa de cobrança, se é um fornecedor, você vai fazer uma reclamação. Se não é banco e instituição financeira, você vai fazer reclamação no consumidor.gov, porque o Banco Central é bancos e instituição financeira. Fica claro. Por quê? Você é um consumidor desse fornecedor. Faz sentido? Então, você pode ir no consumidor.gov. Show? Se esse fornecedor não tem ouvidoria, faz direto no consumidor.gov. Meu IPTU estava atrasado, foi para protesto, né? Acho que é protesto, né, Lana? Vamos entender o que é o protesto? Protesto em cartório? Vamos lá. O que acontece?
O banco, a instituição financeira, no caso aí o governo, né, o IPTU, o que ele faz? Show, Fábio. O que ele vai fazer? Que pode acontecer às vezes? Ele ir lá no cartório e fazer um registro formal da existência da sua dívida. Da existência da sua dívida. Então, o protesto em cartório nada mais é do que isso. É feito um registro em cartório de que a sua dívida existe. Tá? O protesto é isso. Beleza, LG, como é que eu faço? Você vai negociar essa dívida. Quando você quitar essa dívida, você remove esse protesto do cartório. Tá certo? Quitou, você pode remover esse protesto. Beleza? É isso que é protesto, simples assim. Então, você não precisa entrar em desespero. Meu Deus, minha dívida está com protesto em cartório. Calma, é só um registro oficial de que a sua dívida existe. Tá certo? Posso entrar com um processo reclamando da taxa de juros, cobrando sobre a fatura vencida? Vamos lá, fatura de cartão, né, Josi? Boa pergunta, viu? Vamos entender? Vamos lá? Ela quer entrar com um processo, né? Entrar com um processo para reclamar dos juros. Vamos entender? Olha só. Cartão de crédito. Quando você começa a usar o seu cartão, isso significa que você concordou com todas as condições que o banco ofereceu para você, que a instituição ofereceu para você dentro desse cartão de crédito, tá? Vamos lá? Ah, Lígia, eu posso entrar com um processo? Poder todo mundo pode. Poder todo mundo pode, tá, Júlio? Agora, é a melhor maneira de você resolver essa dívida? Não é, tá? Primeiro, por quê? Vamos entender? Se você entra direto de sola com processo judicial, e aí chega lá na audiência, o juiz vê e o banco, a instituição financeira vai falar isso, olha, poxa, ela nem tentou fazer um acordo comigo, seu juiz. E aí o juiz vai olhar para você e vai dizer assim, poxa, Josi, você nem tentou fazer um acordo amigável com o banco, com a instituição financeira para resolver esse problema? Isso já depõe contra você. Faz sentido? Então, em geral, para a gente chegar nesse ponto de um processo judicial, é porque a gente já esgotou todas as formas administrativas de resolver esse problema. Porque aí, se você tentou resolver de forma amigável, foi lá com o banco, tentou negociar, fez todo o trâmite para negociar essa dívida e não funcionou, não conseguiu chegar a um acordo para quitar essa dívida do cartão, aí você pode ver a possibilidade de entrar com processo judicial. Porque aí, quando você chegar na frente do juiz, você vai dizer, olha só, juiz, está tudo aqui registrado, ó, protocolo de atendimento, eu ofereci essa proposta, não foi aceita, eu tentei dessa forma. Aí o juiz vai dizer, ó, olha aí, banco, instituição financeira, pô, a Josi tentou negociar com vocês, vocês não aceitaram nenhuma proposta dela. Aí isso já depõe a seu favor na hora de negociar com o banco via processo judicial. Faz sentido? Então, Josi, essa não é a melhor maneira para você começar essa jornada para quitar suas dívidas, tá? Existem formas de rever taxa de juros de cartão? Existem. Existe todo um procedimento que eu não consigo explicar tudo agora, que a gente pode, de alguma maneira, tentar provar esse abuso aí, tá? Porém, existem outras formas, tá? Da gente fazer essa negociação com a dívida do cartão, tá certo? E não pagar esses juros, essa bola de neve que o banco coloca em cima da dívida do cartão, tá? Existem outras formas da gente resolver isso, beleza? Fiéis, Estelita, é uma dívida traiçoeira, viu? Precisa analisar o contrato e você precisa aí entender qual é a estratégia melhor para o seu fiéis, de acordo com a sua vida financeira, com o seu contexto financeiro, tá certo? Então, essa é uma dívida que a gente precisa colocar ali entre as primeiras colocadas na lista de prioridade.
Valeu, gente. Gratidão você aqui no YouTube. Valeu, gente.